Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante e muito delicado, que é a Inquisição. Se você está chegando agora aqui no canal, eu sugiro que você assista os vídeos desde o primeiro, porque nós estamos fazendo uma caminhada, um estudo sobre a história da guerra do mal contra o bem. Então, se tem uma coisa que o mal, representado pelo demônio, Satanás, ele quer fazer, é destruir a humanidade. Destruir a mim, destruir você e nos levar todos para o inferno junto com ele. E a estratégia que ele está usando para fazer isso é influenciando o pensamento humano. Então, o que nós estamos vendo aqui nesses vídeos, principalmente nesses últimos aqui? Nós estamos vendo que aconteceram fatos importantes na humanidade, principalmente relacionados à Igreja Católica, e esses fatos, ao longo dos tempos, eles estão sendo distorcidos. O que Satanás está tentando fazer? Ele está tentando colocar os homens contra Deus. Ele está querendo acabar com a igreja que Jesus Cristo deixou para os homens, para que eles pudessem, através dela, se salvar, que foi a Igreja Católica. Então, nós chegamos agora num ponto crucial desse problema, né, dessa questão. É um assunto muito complexo. Se você quiser aprofundar sobre o assunto, eu gostaria de sugerir para você o livro Para Entender a Inquisição, do professor Felipe Aquino. Deve ser da editora Cleofas. Como nos vídeos anteriores, falando sobre as cruzadas, eu estou usando aqui esse livro, ó, História da Igreja, da Idade Média, professor Felipe Aquino. Ele tem, acho que 3 volumes. Ele tem esse da Idade Média, tem a Idade Antiga, que é antes desse, e tem o outro da Idade Moderna e Contemporânea. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês, ou praticamente todos, já ouviram falar sobre a Inquisição. E eu tenho quase certeza de que a maioria tem uma certa posição contra a igreja no que diz respeito à Inquisição. Muitas pessoas deixaram a igreja, muitas pessoas falam mal da igreja, vamos dizer assim, baseado principalmente na Inquisição. E nós vamos ver hoje que a história é bem diferente daquilo que é contado nos livros de história, nas nossas aulas de história nas escolas, né? A primeira coisa que a gente precisa entender e que a gente viu no vídeo passado é o seguinte: a história, ela precisa ser estudada de acordo com o contexto da época. Não adianta a gente, com o pensamento que a gente tem hoje, julgar acontecimentos que aconteceram há 1000 anos atrás. A realidade de vida era totalmente diferente, então nós precisamos entrar naquela realidade, entender como que era a cultura da época, como era o pensamento da época, para a gente poder entender as ações, as atitudes que foram tomadas naquela época, tá ok? Então, vamos começar aqui então. Nos 12 primeiros séculos do cristianismo, a igreja aplicava somente penas espirituais contra os hereges e cismáticos, principalmente a excomunhão. Não se pensava no uso da força, tanto que milhares de cristãos morreram mártires do Império Romano pacificamente. A mentalidade era a seguinte: se a religião é espiritual, suas sanções também devem ser espirituais.
Os mestres cristãos dos 3 primeiros séculos insistiram na mais absoluta liberdade religiosa. Santo Hilário de Poitiers, de 310 a 367, protestou vigorosamente contra todo o uso da força em assuntos religiosos, seja para estender o cristianismo ou para preservar a fé. Da mesma forma, agiram os doutores Santo Agostinho, Santo Ambrósio e São João Crisóstomo. No século V, houve grandes heresias contra a Igreja, o maniqueísmo, o donatismo, o priscilianismo e o arianismo, que a ameaçavam estraçalhá-la em seu interior, porém ela nunca aceitou invocar o poder civil contra os hereges. Só um parênteses aqui, eu tenho alguns vídeos falando sobre as heresias dos primeiros séculos. Se você quiser aprofundar sobre o assunto, é só procurar os vídeos aí no canal, tá ok? Continuando, Santo Agostinho, de 354 a 430, rejeitou o uso da força. No entanto, alguns bispos defendiam a cooperação do Estado em assuntos religiosos e seu direito de punir os hereges. São João Crisóstomo, falecido em 407, dizia: é um crime imperdoável matar um herege. Bernard, 1959. Baseando-se na parábola do joio e do trigo, ele considerava a execução de um herege como culpa gravíssima, mas não excluía medidas repressivas. Entretanto, com o tempo, Santo Agostinho constatou o grande dano causado à religião pelos hereges e percebia que qualquer sujeito malicioso podia perverter inúmeros fiéis desprevenidos. Além disso, os donatistas praticavam massacres e pilhagens. Essa triste realidade da época fez com que o santo começasse a aceitar a prática dos açoites e o exílio, não a tortura nem a pena de morte. O seu argumento era que se o Estado punia o adultério, deveria punir também a heresia, pois não seria pecado menor do que a traição conjugal. São João Crisóstomo chegou à mesma conclusão. Santo Agostinho, em seus escritos contra os donatistas, defendeu o direito do Estado a empregar uma saudável severidade tanto para os que se separam da verdade como para proteger os verdadeiros crentes. Os decretos imperiais que castigavam a heresia com a morte não foram emitidos por influência da Igreja, pois, como vimos nessa época, as autoridades eclesiásticas mais influentes declaravam que a pena de morte não estava de acordo com o Evangelho. No entanto, isso mudou com a conversão do Império ao cristianismo. O imperador romano Constantino o Grande, Flávios Valérios Constantinos, que viveu de 272 a 337, se tornou cristão e, com o Edito de Milão, publicado em 313, proibiu a terrível perseguição aos cristãos iniciada com Nero em 64. Disse Constantino nesse edito: decidimos dar aos cristãos e a todos livre faculdade de seguir a religião preferida e julgamos que, com princípio justo e muito razoável, se devia decidir não negar essa liberdade a ninguém, quer siga a religião cristã, quer uma outra para ele melhor. Pelo Edito de Tessalônica, em 380, o imperador Teodósio I, Flávios Teodósios, que imperou de 379 a 394, estabeleceu que o cristianismo tornar-se-ia a religião oficial do Império Romano, sendo imposta a toda a população, abolindo assim todas as práticas politeístas pagãs
dentro dos domínios do império. Os imperadores cristãos, seguindo o direito romano, dentro do espírito da época, exerceram no cristianismo o mesmo papel de sumo pontífice, pontífice maximus, como no paganismo. Quem não aceitasse a religião oficial era perseguido como herege. Alguns desses imperadores assumiram a heresia ariana, o arianismo, e muitas vezes prendiam e desterravam bispos católicos fiéis. Eles estavam convencidos de que a primeira preocupação de sua autoridade imperial era de proteger a religião e assim emitiram muitos decretos penais contra os hereges. Em 57 anos foram promulgados 68 decretos, prevendo para os hereges penas como desterro, confiscação de bens ou até a morte. Diversos santos da igreja morreram desterrados. Teodósio I impôs a todos professar o cristianismo, colocando a autoridade civil em defesa da fé, representada pelo bispo de Roma, Dámaso. Todos os outros, dementes e insensatos, sofrendo a infâmia da heresia, devem ser punidos não somente pela vingança divina, mas também pelo poder que a vontade celeste concedeu. Isso foi dito no livro Martina, volume 2, páginas 147 a 151. Essa era a mentalidade da época. A heresia era considerada como um crime civil e todo ato contra a religião oficial era tido como falta. O crime contra a fé era considerado um atentado também contra a sociedade, crime de lesa majestade divina, e não menor que o crime de lesa majestade humana praticado contra o rei. E da mesma forma devia ser punido com pena grave. Uma lei de 407, dirigida contra os hereges donatistas, declarou que os hereges devem ser postos na mesma situação dos transgressores da sagrada majestade do imperador. A pena de morte foi imposta para alguns tipos de heresias pelos imperadores. Na cultura da antiguidade, a religião do rei era a religião do povo. Este exercia o poder em nome de Deus, o rei, né? Era comum e todos aceitavam. O chefe do Estado exercia a suprema autoridade religiosa. Um exemplo bíblico muito antigo pode ser visto no livro de Ruth. Entre aspas, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso está em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Não nos esqueçamos de que os cristãos eram perseguidos e martirizados barbaramente em todo o Império Romano nos 3 primeiros séculos, exatamente porque se recusavam a reconhecer César, o imperador, como chefe da religião e muito menos como uma divindade a quem deviam queimar incenso. A morte do herege espanhol Prisciliano na fogueira, em 385, pelo imperador romano Máximo, foi a primeira sentença de morte para um caso de heresia decidida pela autoridade civil e não pela igreja. A execução do herege em Tréveres foi condenada severamente por São Martim de Tours, Santo Ambrósio e os bispos da época. São Martinho trabalhou para que a autoridade eclesiástica retirasse a acusação contra Prisciliano e convencesse o imperador a não derramar o seu sangue. São Martinho culpou tanto os acusadores como ao imperador e durante um bom tempo se negou a estar em comunhão com os bispos que foram culpados de sua morte. Santo Ambrósio, bispo de Milão, descreveu aquela execução como um crime. Mas a heresia prisciliana se expandiu bastante e com a adoção do maniqueísmo se converteu em grande ameaça pública, o que provocou severos juízos de Santo Agostinho
e São Jerônimo contra a heresia. O Papa São Leão Magno, em 447, teve que reprovar o priscilianismo, pois essa se opunha ao matrimônio. Parecia-lhe natural que o governo castigasse os hereges. No Oriente Cristão, o mesmo aconteceu. Em 529, o famoso imperador bizantino Justiniano I, Flávios Petrus Sabatius Justinianus, que imperou de 483 a 565, reinou desde 527 por 38 anos até a sua morte. Ordenou a todos os seus súditos que se fizessem cristãos, sob pena de confisco dos bens e de perda dos direitos civis. Somente na Ásia Menor, cerca de 70.000 pagãos foram batizados. Justiniano I, em Constantinopla, ao promulgar seu código de leis, a partir de 525 d.C., legislou que o rebatismo ou anabatismo, em grego, era uma das duas heresias que deveriam ser punidas por morte. Note-se que é uma medida de um imperador e não da igreja. No ano 556, de acordo com o direito civil, alguns maniqueus foram executados em Ravenna. Por outro lado, Elipando de Toledo e Félix de Urgel, fundadores da heresia do adopcionismo, foram condenados por 2 concílios, entretanto não foram punidos. Outro caso digno de nota foram os sínodos de Mogúncia em 848 e de Quierce em 847, que condenaram a falsa doutrina do monge Götzkausch, não sei se pronuncia assim, afirmando que Cristo não havia morrido por toda a humanidade. Segundo o monge herege, Cristo teria sido apenas chicoteado e encarcerado, castigos que eram comuns nos mosteiros da época por diferentes faltas cometidas contra as regras. Os reis merovingios e carolíngios na França, nos séculos 8 a 10, castigavam crimes eclesiásticos com penas civis, assim como aplicavam penas eclesiásticas a crimes civis. Nesta época não houve repressões sangrentas da heresia. O que restava dos hereges arianos, que foi a pior heresia nesse período, já estavam quase convertidos. No século VII, Santo Isidoro de Sevilha aceitava a ajuda do Estado se o bem-estar do povo exigisse uma ação contra os hereges. O historiador Daniel Hopes nos dá um depoimento importante, abre aspas. Não foi a Igreja que inaugurou a repressão da heresia por meio da violência. Se a considerou em todos os tempos como um crime de lesa majestade divina, nunca pediu a aplicação dessas penas severas que castigavam toda a lesa majestade no direito imperial romano. No decurso dos 3 primeiros séculos, recorreu apenas à persuasão e às punições espirituais. Foram os imperadores cristãos, Constantino e seus sucessores, que, como bispos do exterior, castigavam com penas temporais, multas, prisão e flagelação os rebeldes contra a verdadeira fé, maniqueus ou donatistas. Foi a reaparição da heresia dualista maniqueia, cujo caráter antissocial já referimos, que provocou uma reação mais viva. Roberto o Piedoso, em 1017, mandou queimar os hereges de Orleans porque temia pela segurança do reino e a salvação das almas. O imperador Henrique III, em 1052, mandou enforcar outros em Guslar. Até meados do século XII, todas as condenações à morte de hereges foram decididas pelas autoridades civis, muitas vezes impelidas pelas multidões fanatizadas. A Igreja levantou-se contra essas mortes, principalmente contra as execuções sumárias. Foram inúmeros os doutores e pontífices que fizeram
ouvir os seus protestos. Foram numerosos os cânones dos concílios que, excomungando os hereges e proibindo os cristãos de lhe darem asilo, não admitiam que se utilizassem contra eles a pena de morte. Deviam bastar as penas espirituais ou, quando muito, as penas temporais moderadas. Fecha aspas. Hopes, volume 3, páginas 605 a 606. Jung Hood afirma que a Igreja, durante muitos séculos, se conservou tolerante com as dissidências, usando apenas a catequese para convertê-los, e afirma que o que fez as autoridades agirem pesadamente contra os hereges muito antes da Igreja foi o caráter antissocial das heresias. Isso está em Gonzaga, página 114. Santo Antônio, que de 1195 a 1231, defendeu durante muito tempo o sistema de benignidade com os hereges, acreditando que poderiam convencer e atraí-los por uma franca discussão. B. Lorca, La Inquisición en Espanha, introdução. Os pecados dos filhos da Igreja nos séculos 9 a 13 foram um meio de cultura para o crescimento da fortíssima heresia dos cátaros, que acabou dando início à Inquisição. Isso os ajudou e contribuiu para o crescimento de novos adeptos entre o povo e o clero, como também aconteceu com o protestantismo cerca de 3 séculos depois. Podemos dizer que nunca uma heresia surge sem motivo. A história universal e a da Igreja mostram que os grandes erros foram precedidos por outros. Assim foi o comunismo, o nazismo, e isso ocorreu também com a grande heresia cátara. Sabemos que a Igreja sofreu muito por causa de maus exemplos de muitos dos seus filhos, como já vimos: luxo, corrupção, simonia, investidura leiga, vida devassa de alguns clérigos, nicolaísmo, que eram os padres vivendo no concubinato. Isso alimentou os hereges. O poder temporal da Igreja, com o advento do Estado Pontifício a partir do século VIII, bem como a difícil situação do feudalismo, prejudicou muito a vida e a conduta do clero. Ainda hoje, o mau exemplo continua sendo o pior inimigo da fé católica. Bento XVI se afirmou que os piores inimigos estão dentro da Igreja. Os grandes papas, bispos e monges reformadores sentiram o risco que a Igreja corria, entre eles o Papa Gregório VII, que foi Papa de 1073 a 1085, São Bernardo, São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, que com uma firme vontade trabalharam para a salvação da Igreja, sem sair do seu coração e sem deixarem de lhe ser fiel, apesar dos pecados dos seus filhos. No entanto, outros espíritos fracos e exaltados rejeitaram a disciplina e a obediência à Igreja e quiseram reformá-la sem o devido respeito. Esses não souberam separar a Igreja Santa de seus filhos pecadores e acabaram rejeitando-a com outros erros. Por causa da má conduta e luxo por parte do clero, uma intensa onda de contestação surgiu dentro e fora da Igreja, tanto assim que os melhores papas e santos buscaram realizar a reforma que a Igreja de fato precisava. Cristo prometeu que o Espírito Santo ensinaria à Igreja toda a verdade. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. Isto é, ela é infalível quando ensina a sã doutrina. Tito 1, 9, 2, 1, 1 Timóteo 1, 10. No entanto, Jesus não prometeu à Igreja impecabilidade para seus filhos, nem mesmo para o Papa. Infalibilidade não quer dizer impecabilidade. E a Igreja sentiu o peso da fraqueza humana de seus filhos nesses difíceis séculos. A riqueza e o poder da Igreja e de muitos leigos nos séculos
12 e 13 eram motivos para que os hereges a acusassem, o que despertou, como vimos, em almas santas como São Francisco, São Domingos, Joaquim de Fiore, Norberto de Champagne, Roberto de Arbicel e muitos outros, o desejo de viver plenamente a pobreza evangélica e a pregação ambulante. Por outro lado, os próprios papas, como chefes do Estado Pontifício, reconhecido por Carlos Magno, falecido em 814, cobravam taxas pesadas nas suas cidades. Com a soma de tudo isso, deu-se margem ao aparecimento de muitos pregadores itinerantes, espalhando ideias revolucionárias contra a Igreja, contra o Papa, contra os dogmas, contra a hierarquia e contra os sacramentos. Foi um movimento herético que atingiu clérigos e leigos e teve apoio de nobres e de governantes. Foram os gnósticos cátaros que se espalharam por quase toda a Europa. O Concílio Regional de Trosly disse com toda razão, abre aspas, os maus padres que apodrecem na esterqueira da luxúria contaminam com a sua conduta todos aqueles que são castos, pois os fiéis sentem-se inclinados a dizer, são assim os padres da igreja. Fecha aspas. Isso está no livro de Daniel Hopes, volume 2, página 553. Vimos que nos séculos X e XI houve papas despreparados impostos pelos nobres ou pelos imperadores. De 896 a 960, o papado esteve nas mãos dos Teofilactos, rica e ambiciosa família toscana. Depois disso, o trono de São Pedro passou a ser disputado entre a nobreza romana e o imperador germânico. Diz Daniel Hopes que reapareceram os conflitos sangrentos em que papas sobre papas desaparecem misteriosamente, surgem antipapas. A certa altura chegou a haver 3 papas eleitos ao mesmo tempo, Roma, Pisa e Avignon, e as famílias poderosas digladiavam-se para fazer o papa. Vimos que o último papa dessa série foi Bento IX, que foi papa de 1033 a 1045, que sagrados 12 anos e já cheio de vícios, acumulou tantos escândalos que o povo romano acabou por revoltar-se contra ele e o pôs para correr. Isso está em Daniel Hopes, volume 2, página 545. Os historiadores cristãos são unânimes em afirmar que a maior prova de que a Igreja Católica é divina é o fato dela não ter sucumbido nessa época, mais do que na época da perseguição romana. A barca de Pedro estava à deriva, não fosse a promessa do Senhor, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Isso estava em Mateus capítulo 16, 18. Se não fosse isso, ela teria sucumbido. É claro que uma situação assim abre as portas para todo tipo de revoltas contra ela. Foi num cenário desses que surgiu a pior heresia como uma reação contra a igreja e o clero decadente. O fato mais grave se deu em Orleans, na França, em 1022, onde a heresia cátara maniqueísta se organizou em seita. Padres, cônegos do cabido, professores e até o confessor da rainha lhe deram a sua adesão. Passou-se então a ensinar uma fé que continha uma rebelião contra a igreja estabelecida, com a recusa dos dogmas e dos mistérios cristãos, especialmente a negação da encarnação, da paixão, da ressurreição, abandono do culto, da hierarquia, das imagens. Foi uma subversão contra a ordem estabelecida há séculos. Naturalmente, isso provocou uma forte reação dos imperadores cristãos e da Igreja. No entanto, é importante dizer que os grandes homens e mulheres da Igreja souberam reconduzi-la aos poucos ao bom caminho. Houve grandes homens e mulheres que reergueram a Igreja. Nunca faltou monges, bispos e papas santos que a restauraram. Foi exatamente nesses tempos difíceis de Inocêncio III,
foi papa de 1198 a 1216, que a heresia cátara se espalhou violentamente pelo sul da França e que surgiram grandes santos como São Francisco de Assis, Santo Antônio e tantos outros. Infelizmente, muitos de fé imatura não conseguem separar a pessoa santa da igreja das pessoas pecadoras da igreja. Pessoa santa da igreja é maiúsculo, pessoas pecadoras da igreja em minúsculo. E acabaram rejeitando a Santa Mãe Igreja. É como aquela história de alguém que encontra uma criança em uma água suja dentro de uma bacia e, querendo livrar-se da água suja, acaba jogando fora a água e a criança juntos. Isso aconteceu muito na história da igreja. Lutero revoltou-se contra a igreja também por causa dos pecados dos seus filhos. O mesmo se deu com muitos outros. Diferente, por exemplo, de uma Santa Catarina de Sena, que viveu de 1347 a 1380, que nunca deixou de se submeter à igreja e ao Papa, mas soube dizer ao Papa Gregório XI, que foi Papa de 1370 a 1378, em Avignon, na França, que retornasse a Roma porque sentia o cheiro fétido do inferno em sua corte. Por isso, São João Paulo II disse um dia: a igreja não precisa de reformadores, mas de santos. Eles, sim, foram os verdadeiros reformadores da igreja sem o desprezar. Os outros apenas a atacaram, desprezando-a. O Papa Bento XVI, em um artigo contra a teologia da libertação, que é marxista, deixou claro que toda heresia traz dentro de si um núcleo de verdade, envolvida por uma camada espessa de mentira. E quanto mais forte é esse núcleo de verdade, tanto mais difícil será vencê-la. No caso da teologia da libertação, este núcleo de verdade é a importância de defender o pobre e o oprimido, mas a espessa camada de mentira é realizar essa obra por meio do marxismo ateu, da luta de classes e do ódio entre os irmãos de classes diferentes. É o desprezo da vida espiritual em face da luta social. Os meios não justificam os fins e a moral católica não admite que se faça o bem por meios maus. As pessoas que não têm sólida formação religiosa ou se acham mais doutas que o sagrado magistério da igreja acabam se encantando com o núcleo de verdade das heresias, no qual se torna o seu motor propulsor, e não veem a mentira e a falsidade que envolve. Dessa forma, agem segundo o perigoso princípio de que os fins justificam os meios. O que a igreja sempre condenou é o maquiavelismo destruidor. Nós vamos encerrar então esse primeiro vídeo agora. Tá dando para entender a trama toda, né? Satanás, ele corrompe as pessoas, leva as pessoas ao erro e muitos sucumbem, né? E depois ele espalha essa história da forma que ele quer, utilizando também de pessoas de pouca espiritualidade, né? No próximo vídeo nós vamos ver a origem do Tribunal da Santa Inquisição, tá ok? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Nós precisamos fazer com que a informação correta chegue ao máximo possível de pessoas. E para isso, Deus conta conosco, tá ok? Um grande abraço para você, fica com Deus.